Olá, estamos começando mais uma temporada do nosso podcast e hoje a Agência Lilás traz um encontro de empreendedores. Vamos falar sobre reposicionamento de marca e estamos aqui com ela, que criou a marca El Brownie, que é gastrônoma, chefe de cozinha, Elba Cunha. Tudo bom, Elba? Olá, tudo bem? Vamos falar, temos bastante coisa para falar sobre reposicionamento de marca, né? Sobre a Sim. vivência da sua marca. Então eu não vou dar muitas voltas, não. A gente já vai começar falando e eu queria que você falasse sobre El Brownie, né? Que é a sua marca. E eu queria entender como que foi que começou a sua história aí com os brownies, como foi esse início, como foi a necessidade de ter a El Brownie, de onde veio isso. Bom, a El Brownie, ela surgiu na minha vida numa época que eu fazia outra faculdade que não tinha nada a ver com gastronomia. Qual era? Era uma faculdade de saneamento ambiental, na área de construção civil. Nada a ver Nossa. com comida. E naquela época eu estava fazendo aquela faculdade, porque era uma faculdade federal, e eu não queria largar, mas eu não estava me sentindo bem já. Eu não era feliz ali, né, na verdade. Eu estava ali porque, enfim, era o que eu tinha, e eu entendi que eu precisava ir até o fim. Mas, no meio tempo disso, eu quis buscar uma fonte de renda extra. E aí, por isso, eu comecei a pensar nesse universo de, preciso vender algo e eu não quero vender roupa porque era muito difícil de levar, de carregar, não tinha Isso transporte. na faculdade. Tu queria Isso na levar pra faculdade, faculdade, sim. para poder vender, né, fazer esse aumentar a minha renda, porque eu já estagiava na área, né, da construção civil. E eu achava que o meu salário era pouco, porque eu era estagiária, né? Então eu precisava de uma outra renda. E aí eu comecei a pensar em maneiras de eu vender algumas coisas para poder ter essa renda extra. E aí foi quando eu fui, isso começou em 2011, né? Certo. Foi quando eu fui para o Rio de Janeiro, nesse mesmo ano, e provei brownie pela primeira vez. Eu nunca tinha comido brownie. Isso em 2011, né? Estamos falando de 15 anos atrás. E nessa viagem, que foi maravilhosa, inclusive, eu provei brownie, gostei muito, achei diferente. Era um produto que a gente não via aqui em Fortaleza na época. E eu disse assim, bom, quando eu voltei, né? Já que eu quero uma renda extra, eu não, roupa fica bem difícil, né? Porque eu sempre pensava assim, o que é que as pessoas consomem muito? Roupa e comida, né? Mas roupa, como eu não tinha transporte, era bem complicado. Eu disse, não, eu vou pro lado da alimentação. E eu cresci vendo a minha mãe, a minha irmã em casa, faziam bolos para encomenda, salgados. Então foi uma coisa que eu sempre cresci vendo, porém elas me afastavam muito com medo por eu ser criança, medo de me queimar, né? E aí não deixavam muito eu participar ativamente. Mas de certa forma, hoje eu entendo que aquilo despertou em mim para essa área. E aí eu decidi, então, né, buscar essa fonte de renda na alimentação. A minha primeira opção não foi nem o brownie, foi o brigadeiro. Né? Só que quando eu me lembrei que eu tinha provado o brownie e tinha gostado, eu vi que também era um produto que aqui em Fortaleza não tinha. Né? Quando eu fui buscar, só tinha uma pessoa que fazia brownie aqui. Aí eu disse, bom, então isso aí é um oceano que tá limpo, né? Uma água limpa, eu vou explorar isso daí. Né? E até porque o brigadeiro em si, para a gente carregar naquela época, era muito complicado você levar brigadeiro, né? Para enfrentar só o calor e amassar, não tinha uma embalagem apropriada. Então, tudo isso também eu pensei na logística, E né? como foi a Mesmo, recepção das pessoas para um produto novo na tua faculdade? Porque aí é um nicho muito específico, né? Tu tá vendendo para um exatamente. público muito específico. Como foi para apresentar para as pessoas isso? Pronto, esse daí foi um dos maiores desafios. Por quê? Porque ninguém conhecia. Então, sempre que eu iria abordar as pessoas, eu tinha que explicar o que era o produto, passo a passo, como é que era feito, o que era o tipo, de onde era, qual era a origem, né? Então, assim, e ainda é um produto que é de uma cultura que não é nossa. Né, é um produto de uma cultura norte-americana. Então, tinha que sempre trazer esse trabalho de educar o cliente, né, mostrar para ele o valor do meu produto sempre, em todas as vendas, até que as pessoas começassem de fato a conhecer, né, gostar e fidelizar como cliente. Isso aí foi realmente um desafio, mas foi um desafio que eu fui levando, né, aos poucos com bastante, assim, eu conseguia desenrolar bem isso, né? E usava algumas estratégias que na época eu nem entendia o que eram estratégias. Por exemplo, eu tinha uma maletinha que eu colocava os brownies dentro, uma maletinha que era azul, toda fechada, não dava para ver o que tinha dentro. E tinha as alças vermelhas. E do lado de fora eu tinha colocado só um adesivo, né, com o nome da marca, com o brownie. E as pessoas ficavam curiosas muitas vezes, não esperava nem eu abordar, já me abordavam.
Porque me via 24 horas dentro da faculdade. Onde eu ia, eu E era um tava com a período que a maleta. faculdade tinha a cultura de microempreendedores dentro da faculdade, né? É, Pessoas vendendo coisas, docinhos e tal. sim. Então, Aham, muitas vezes eu acho que partia dessa curiosidade de tipo, eu quero um doce. Aquela menina tá andando com a maleta, aham. vou saber o que é. Mas não sabiam que era o brownie. Não. Teve dificuldade de as pessoas provarem o brownie esperando o bolo? Sim, sim. Porque assim, até na forma que eu explico, né, eu tenho que explicar que é um tipo de bolo, né? Então as pessoas já ficavam o quê? Como elas só conhecem aquela informação do bolo, elas já estavam com aquela informação na mente, até desconstruir na hora de comer. Então isso era desconstruído, né? E assim, o que que eu comecei a observar? Que eu não podia ficar também só no sabor tradicional. Eu tinha que começar a inovar os sabores para que aqueles clientes que já conheciam o tradicional quisessem experimentar os novos. E aí eu ia já com uma mente de empresária que eu nem sabia, aumentava o ticket, né, das minhas vendas. Então, isso foi umas coisas que foi naturalmente eu fui descobrindo sem intenção. E fui entendendo como é que eu fazia para poder aumentar as minhas vendas. E aí chegou um momento que eu não queria mais, de jeito nenhum mesmo, estar ali naquela faculdade. E aí eu decidi fazer o Enem para tentar gastronomia. Então, a gente pode dizer que a El Brownie teve uma participação extremamente ativa para uma mudança de vida que você teve, inclusive na sua faculdade, no seu curso que você estava. Com certeza, foi Foi determinante. determinante. Natália, eu vou pedir para tu colocar os primeiros arquivos, o primeiro arquivo, porque eu tenho uns dados que podem agregar bastante aqui na nossa conversa, tá certo? A gente tem aí um crescimento grande, né, de pequenos empreendedores, então a gente tem uma abertura de novos pequenos negócios de 14% em 2026, de acordo com dados do Sebrae. E o Brasil, ele ocupa a segunda maior população potencial empreendedora do mundo. Massa. O próximo arquivo dá mais detalhes sobre esse dado, né? Segundo pesquisa realizada em 110 países, existem 32,5 milhões de brasileiros adultos que gostariam de começar a empreender. Dentro também desses dados, existe um número grande de MEIs que foram criados esse ano. Então a gente tem aí uma população querendo empreender. E é muito sobre essa história que tu contou, que é a tua história. Que é de começar através de uma necessidade, de uma renda extra que seja, né? E aí começa vendendo para os amigos, e aí dos amigos acaba potencializando para um novo público e assim sucessivamente. E aí eu queria saber de ti, já que a gente está falando sobre empreendedorismo, sobre esse tino para negócio, que mesmo que você não tinha uma estratégia, você acabava tendo um instinto para fazer algumas coisas. Eu queria que você me dissesse quando que você entendeu que já não era mais venda para amigos e agora o Brownie é uma marca. E aí eu preciso de um logo, eu preciso de material, eu preciso entender que eu vou entregar Brownie não só na faculdade, mas através de um entregador. Quando que isso despertou em ti? Quando tu entendeu que, ok, agora a gente não está falando mais desse formato, estamos falando sobre um crescimento. Olha, foi ali, eu comecei em 2011 desse formato, né, bem instintivo, como você acabou de falar. Realmente foi esse foi um instinto que foi aparecendo, eu conseguindo desenrolar e criando estratégias, né, mesmo sem entender nada sobre empreendedorismo, sobre negócios e tudo mais. E assim, quando é que foi realmente determinante para eu dar essa virada, de entender que aquilo virou uma marca, foi porque, primeiro, começou a aumentar a demanda. As pessoas começavam, a quantidade que eu levava já não era suficiente. Aí eu comecei a entender, opa, isso daqui tá dando certo. Então eu acho que eu preciso deixar isso aqui um pouco mais profissional. E aí foi determinante, principalmente quando eu entrei na faculdade de gastronomia em 2013. Então 2 anos depois, né, teve essa transição aí de eu entender que isso aqui funciona realmente, né? Eu consigo escalar isso daqui de uma forma melhor, mesmo sendo eu que produzo tudo sozinha, mas entender melhor o meu próprio negócio ali. E aí eu entendi justamente isso, que eu precisava de uma logo, eu precisava de estar nas redes sociais, que naquela época era o Facebook, então eu tinha que sempre estar postando ali no Facebook, eu tinha que estar sempre comunicando, e principalmente, que é outra coisa que hoje eu vejo que principalmente marketing, publicidade fala muito, é que eu ser o rosto da empresa. Né? Então, assim, isso já era uma coisa que era minha instintiva. Eu não sabia que isso era tão importante, mas isso foi também o que ajudou muito a crescer.
A realmente eu estar ali posicionada, eu sempre mostrar os produtos, eu aparecer, comer, provar, explicar. Mas tua postura consciente, a gente tá falando muito sobre instinto, né? É, Porque o empreendedorismo, ele também vem do instinto, sim. uma vez que grande parte da educação do Brasil, ele não tem essa matéria de empreendedorismo nas escolas, não tem essa cultura tão forte, pelo menos na nossa geração, isso ainda era um pouco menos divulgado, um pouco menos falado. Sim. Mas vamos para o caminho do consciente. Tu já imaginava que era uma empresa? Tu já lidava com tudo isso como sendo uma empresa e sendo uma marca? Ou não? Só olhou para El Brownie como uma empresa depois de um certo período? Não, foi justamente nessa época também que juntou tudo isso que eu tô te falando, né? Tá, não foi só Sim, não, instintivo. não Você foi. realmente Não, chegou. não, porque assim, foi justamente no ano que eu abri o MEI, né, 2013. Eu fui atrás do logotipo, eu ganhei esse logotipo de um amigo. Eu fui atrás de fazer, por exemplo, o Google Meu Negócio, que naquela época eu nem sabia, mas era só cadastrar a sua empresa no Google. Então, tipo, eu fui colocar a El Brownie no mapa como uma empresa dentro da cidade. Né? Então, foi realmente nessa época, em 2013, 2 anos depois da fundação. A abertura do MEI é um evento, né? É. A abertura do MEI eu acho que é um rito de passagem, porque também quando eu abri meu primeiro CNPJ, você fica meio assim, isso aqui é uma empresa, né? É Tem engraçado como imposto, tem outras coisas para poder você. é engraçado como o MEI ele tem esse papel, né? E aí você vai descobrindo coisas, né? Como o empreendedorismo ele não é muito difundido em escolas e tudo mais, a gente vai descobrindo coisas. Ah, o contador vai dizendo, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, aí você fica, opa, não, ninguém avisou essa parte. Vou abrir um MEI, mas ninguém tinha falado sobre isso. Mas enfim. É verdade. Queria falar contigo sobre o início da tua trajetória. A gente tá falando sobre Sim. todos esses processos e tal, mas rolou um marco logo no começo de tudo, que foi a El Brownie no programa da Ana Maria Braga. Isso. Inclusive, Natália, a gente tem imagens aí. A gente tem imagens. Não dá pra botar o vídeo por causa de questão de direitos autorais. Mas tem umas Mas a fotos. gente tem uma série de prints que 2 pixels, né, na época. Que não tinha o HD, não tinha muitas coisas, mas você fez uma matéria para Ana Maria Braga, você apareceu na Ana Maria Braga fazendo a receita do brownie, contando um pouco da tua história. E aí eu queria saber como que isso aconteceu, assim, como que a Ana Maria Braga bateu na tua porta, né, através dos repórteres daqui, de uma repórter aqui. Como foi isso? Foi assim, deixa eu contar a história. Eu nunca imaginei isso, né? O que aconteceu? Meu irmão, vendo todo ali o meu movimento, né? Meu esforço, meu trabalho, né? E vendo meu empenho, ele decidiu enviar um e-mail para a produção do programa Mais Você, para contar a minha história. Por quê? Porque, assim, a minha história, de fato, ela começou porque eu vi o Brownie no programa da Ana Maria Braga. Né? Porque naquela época a gente não tinha, hoje, como tem YouTube, receitas fácil, era difícil. Então, eram os programas de televisão que difundiam muito a questão da culinária. Então, E aí quando tu foi pro Rio de Janeiro, tu já sabia onde buscar o brownie porque tu tinha visto na Ana Maria Braga. Exatamente. E aí foi o que aconteceu, eu vi o Brownie do Luiz. Né? E o Brownie do Luiz foi a minha inspiração para poder... E hoje o Luiz aí é fera, né? Fábrica de brownie e tudo mais, assim, empreendedor, assim, incrível. Ainda me inspiro muito nele. E aí, como eu vi o brownie do Luiz, eu entendi o quê? Que o Luiz vivia a mesma realidade que eu. Qual era a realidade do Luiz? Fazer brownie para vender na faculdade. Eu falei, pô, isso é o que eu preciso. É exatamente o que eu vou fazer. Então, eu vou me espelhar em quem está fazendo o que eu quero fazer. Então, por ter visto o brownie no brownie do Luiz... A minha inspiração foi ali, no programa da Ana Maria Braga, aquela matéria que eu vi e tudo. Então, assim, foi um divisor de águas para mim. E aí, meu irmão falou o seguinte, não, eu vou fazer uma surpresa para ela. Eu vou escrever um e-mail, vou contar toda a história dela. Inclusive, que ela trocou de faculdade, né? Fazia uma faculdade na área que não tinha nada a ver e foi cursar gastronomia na Universidade Federal. Por conta dos brownies, por conta de ter visto a matéria no programa. E aí, ele escreveu toda a minha história. E aí a Ana Maria Braga gostou, a produção gostou. E aí, entraram em contato com ele, pedindo para fazer uma surpresa para mim, para poder gravar a matéria comigo e contar a minha história também ao vivo, não é? Ao vivo não, no programa. É muita coisa, né? Mas o que é que passou na tua cabeça?
Ah, eu fiquei em choque. Porque logo no começo, né, você tipo, porque eu só não é que tinha você 3 apareceu anos, não, 4 anos de empresa. Já seria grande coisa você aparecer na TV local. Já, Claro. Nossa, e no começo de uma trajetória, agora você apareceu em rede nacional, né, na sua casa fazendo brownie. E aí, tem uma curiosidade na matéria, que aí eu vou pedir para abrir bastidor. Que eu já faz tantos anos, a Ana Maria Braga jamais ficaria chateada com uma coisa dessa, nem a repórter, tenho certeza. Tá. Tem uma parte da matéria, e aí tu vai ter que abrir. Vai. Tu mostra a receita, porque assim, tem a receita do brownie do Luiz lá, né? Que você se inspirou e tal. Mas a tua receita que tu coloca lá na matéria tem a castanha de caju, né? Tem. Que aí você adiciona um elemento regional dentro de uma receita norte-americana e é isso que faz com que a Ana Maria também fique muito curiosa. Tanto é que ela reproduz a tua receita no estúdio e come lá com o Louro José e tal. Só que tem um momento específico na matéria em que a repórter, ela dá características de bolo pro brownie. E dá pra perceber que tu fica meio, ai meu Deus, o que tá acontecendo? O que foi isso, como foi isso? Porque tu já tava nesse processo de educar teu cliente, né? E a repórter já joga... Ela, não, essa parte é a parte que eu detesto lembrar. Tu trouxe logo ela. Eu trago logo os traumas. Vamos lá. É o seguinte... Como eles chegaram de surpresa, eu fiquei muito nervosa. Então, assim, aí ela falou assim, a gente precisa que você faça um brownie aqui agora, na hora. Aí eu... Tu já tinha brownie, mas ela queria que tu fizesse. Não tinha nada naquele dia. Ainda não tinha nem começado a produzir, era de manhã quando eles foram. Né? E aí ela falou assim, a gente precisa que você faça e tal, porque a gente vai gravar e tudo e tal, e eu vou provar e tudo. Aí eu comecei a ficar muito nervosa. Parece que eu tinha esquecido, parece que eu nunca mais tinha feito brownie. Aí eu comecei a fazer e tudo, e aí foi o que aconteceu. Eu botei o brownie pra assar, fiz normal, coloquei o brownie pra assar e fiquei conversando. Aí por eu ficar conversando, passou do ponto. Aí ficou com textura de bolo. Aí ela, na matéria, ela fala sobre, olha como ficou fofinho. Ai, meu Deus, eu falei, corta isso daí. Aí eu fiquei, gente, pronto, acabou. Começou e acabou a minha carreira aqui agora. Tudo mais. Eu falei, bom, assim, como a gente tá começando, poucas pessoas ainda não provaram, talvez as pessoas não entendam. Assim, nunca foi uma questão, tu tá fazendo eu passar essa vergonha agora. E também era o início de tudo, né? Até ela mesmo poderia ter não falado sobre essa característica se o produto fosse muito difundido, né? Então também não foi uma questão. Mas pra mim foi, até hoje é. Até hoje é uma Você tocou num ponto muito sensível pra mim. Eu gosto de pontos sensíveis, vamos lá. Mas enfim, como que foi a questão da recepção? As pessoas viram? Como a busca aumentou pelos brownies? Qual foi a recepção disso? Porque era uma época pré-internet, vamos dizer assim, como a gente conhece hoje, né? Não tinha Instagram tão forte, era Facebook, não era, se não me engano. Facebook. Então, como foi isso? Foi assim, teve 2 lados muito interessantes de ter aparecido no programa, né? Primeiro, realmente, me despertou para as pessoas na cidade, aqui em Fortaleza, né? Tipo assim, que bacana, conterrânea nossa fazendo isso, confeiteira, né? E assim, aí ajudou o meu branding, né? Meu marketing pessoal, né? Foi muito bacana isso. E, claro, também aumentou as minhas encomendas. E o outro lado que aconteceu, que foi muito interessante para mim, é que o seguinte, nessa mesma época, eu tinha começado a ensinar. Eu, dentro da faculdade, comecei a ser monitora de uns projetos sociais para poder ensinar pessoas a cozinhar, né? A fazer doces e tudo mais, para ter renda extra. A mesma coisa da minha história, né? E o que aconteceu? Quando eu passei no programa, muitas pessoas entraram em contato comigo pelo Facebook e gostaram muito da matéria, se interessaram muito, que amaram minha receita, começaram a fazer a receita e já estavam vendendo. E estavam fazendo o quê? Ajudando na renda dentro de casa, pessoas que estavam desempregadas. Pessoas de Fortaleza ou não, pessoas de outros estados.
Legal. né? E aí falava assim, vieram me agradecer, olha, eu amei a sua história, você é muito linda, maravilhosa, não sei o que, eu amei, a receita é incrível. Então, assim, eu comecei a ter uma receptividade muito legal, um pessoal muito carinhoso, agradecendo, dizendo que já estavam vendendo, que estavam, por exemplo, que estava a família toda desempregada, agora ninguém estava mais passando dificuldade, porque começaram de fato a fazer o brownie. Então, assim, aquilo para mim foi muito gratificante. Por quê? Porque eu não tinha ainda olhado por essa vertente, de que eu podia ser de fato, né, a minha história também, assim como a do Luiz, foi para mim, ser realmente inspiração para outras pessoas e ajudar de fato financeiramente na renda das pessoas. Então aquilo ali para mim foi muito gratificante. Então vamos mudar de assunto um pouquinho, que a gente falou tanto de passado, né? Vamos falar de presente, né? O Brownie tá passando por um momento de reposicionamento de marca agora, né? Isso. Queria até que a Natália colocasse pra gente uma tela, porque a gente vai falar muito sobre rebrand, né? E aí eu trouxe aqui o significado de rebrand para quem está assistindo a gente, Sim. se não sabe exatamente o que é, agora vai descobrir, né? Rebrand ela é a estratégia de reposicionamento de mercado em que a empresa altera elementos de sua identidade, como nome, logo, valores ou comunicação, para mudar a forma como o público a percebe. E ele vai além do visual, ele envolve, né, alinhar o negócio a novos públicos, missões ou ofertas. O rebrand ele tem essas características ou parcialmente ou completamente, né? Tem empresas que mudam de nome, como por exemplo o Magazine Luiza passa a se chamar Magalu, né? Isso é um novo reposicionamento de marca. Então todas as vezes que a gente falar aqui de rebrand, a gente está falando sobre essa mudança e a El Brownie está passando por esse processo, né? Por essa mudança. E aí eu queria, já de início, já de cara, já que o episódio ele é sobre rebrand, eu queria que você me contasse logo de cara como que você percebeu essa necessidade, né? Você vem de uma história e aí você você já tem o seu logo, você tem sua identidade visual. Qual foi o momento que você disse, tá, agora eu preciso mudar? É muito fato da questão realmente de entender o nosso momento, né? Onde nós estamos, por exemplo, porque assim, eu entendi que eu não podia continuar visualmente, esteticamente, na própria questão da experiência com o cliente, mantendo o mesmo padrão de 15 anos atrás. Porque tudo vai ciclando, mudando, as coisas vão ficando atuais. E eu entendi que eu precisava conversar com o meu público de uma outra forma. E essa forma, principalmente hoje, com as redes sociais, da forma que a gente tem hoje, né, de todas essas redes sociais, que são muito visuais, essa seria uma nova maneira de conversar com o público e principalmente também que outras pessoas que se interessam por esse jeito que nós estamos fazendo esse rebrand se atraíssem. Né? Então, assim, uma coisa mais colorida, uma coisa mais clean, e realmente trouxesse uma experiência completamente diferente. Então, assim, foi realmente meio que uma quebra, uma ruptura mesmo de uma coisa que era, entre aspas, ultrapassada para uma coisa completamente moderna. Vamos, Natália, tu pode colocar o outro arquivo, porque eu tenho a comparação, né, do que a El Brownie era, né, visualmente falando, para o que a El Brownie se tornou visualmente agora, né? E aí, foi só o visual ou você tá mirando outro público, outra forma de falar, de se comunicar? Quais são as mudanças, né? Porque o rebrand ele pode ser parcial, mas ele também pode ter outras mudanças. Como que tá a entrega disso, por exemplo? Como que você tá entregando os produtos? Muda também esse processo? Como que tá isso? Muda, porque assim, se a gente vê visualmente mesmo, observar, ali é um pouco mais tradicional, aqui é um pouco mais já moderno, né? E não só essa questão das cores, né? Porque a cor também traz essa vida, né? Pro produto e tudo mais, pra experiência em si. Mas principalmente também a forma de me comunicar, que é exatamente o ponto que você trouxe agora. Ali é uma coisa clássica. O brownie ele é clássico, mas a gente consegue trazer novos elementos. A gente consegue deixar ele mais atrativo, a gente consegue deixar ele mais jovial, né? E também é justamente o outro ponto, um novo público. Conversar com outros públicos, com outras pessoas. E aí também vem a inserção dos cookies, que aí já tem outro público também que gosta de cookies, né? E mantendo a linha da questão dos produtos norte-americanos, né? Que isso para mim sempre foi uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre me interessei muito por isso. Então, todo esse rebrand não foi só
mudança de logo, né? Porque muita gente acha que rebranding, até você explicou muito bem aqui o que é de fato, mas muitas pessoas acham que rebranding é só isso, é trocar uma logo por outra. Não que não seja, também faz parte, Faz né? parte, mas ela é só uma gota num oceano. Exatamente, né? E assim, a forma como tem acontecido é mais divertida, a empresa ficou mais alegre, mais divertida, não só pelas cores, mas pela, de fato, realmente a nova comunicação, que tá assim incrível. Eu queria que tu falasse sobre os brownies. Depois a gente vai para os cookies, né? Porque ele entra depois, inclusive na tua Isso. história. Mas hoje os brownies, eles não são mais chamados de brownies na tua Não, empresa. Eles são chamados de QR Brownies. isso. Mostra pra câmera e explica por que QR Brownie e qual é o objetivo disso. Ó, aqui pra vocês verem aqui, ó. Esses aqui são os nossos QR Brownies, Tá certo? dando pra ver direitinho, Natália? Pronto. Ó. E aí, o que que acontece? Agora, a interação com o cliente não é só mais o cliente comer o brownie, certo? Agora, ele vai ter uma interação aqui com esses QR Codes. E nesse QR Code, o que é que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar uma frase, um pensamento do dia, uma mensagem divertida, pode encontrar algum desconto, pode encontrar algum brinde também. Então, assim, é uma forma de o cliente se sentir parte, né, da nossa experiência. Ele realmente tem uma coisa diferente, não só de experimentar o produto, provar, comer e gostar, mas dele ter uma outra atividade junto, né? Do jeito que nós pensamos para ser mais divertido e interativo, né? Então, assim, aqui tem, né, a descrição do produto e o QR Code que ele vai escanear e vai ver o que aconteceu para ele. Se ele ganhou uma mensagem, se ele ganhou um brinde. E o que também mudou muito pra gente aqui agora foi a questão de novos sabores, né? A gente colocar uns sabores diferentes. Por exemplo, esse sabor aqui que eu tô mostrando pra vocês é o QR Brown de S'mores, que é o com biscoito e marshmallow, né? E ele tá, assim, um sucesso, né? As pessoas estão amando ver essa diferenciação, porque um brownie é um produto muito versátil, né? E ele é um produto, além de ser muito versátil, você consegue trabalhar com brownie de infinitas maneiras. E ele é um produto que ele praticamente tem zero desperdício, né? E isso é uma coisa assim que eu acho incrível nesse produto e que para quem produz é maravilhoso, né? Porque você não tem desperdício, quer dizer que você tem mais lucro. E como é que tu faz pra chegar nos sabores, né? Porque na matéria do Mais Você era castanha de caju. Aí agora você traz o marshmallow. Pesquisa mercado ou tem uma parte aí que é invenções mesmo, que você vai testando coisas. O que é... Pra chegar nos sabores, qual é o processo que você passa? Eu gosto de fazer, sim, essa pesquisa de tendências, né? De ver o que O S'mores veio da pesquisa? Veio de tendência, Certo. tendência. Mas também, muitas das outras coisas é loucura da minha cabeça mesmo, sabe? Assim, que eu gosto de misturar umas coisas e ver o que que dá. Então, assim, eu sou muito grata a ter estudado gastronomia, ter realmente decidido transicionar de faculdade, de trocar de carreira, né? Troquei mesmo, né? Nem, entre aspas, não. Eu realmente saí de uma coisa que não tinha nada a ver com construção civil para gastronomia, de fato, para poder me especializar no que eu estava fazendo. E eu sou muito grata a toda a vivência que eu tive ali. Por quê? Porque quando você realmente mergulha no universo da gastronomia, você precisa conhecer muitos sabores, né? Você precisa, de fato, entender o que é que aquele ingrediente ali vai mudar ou não dentro do processo da produção, entender a função dos ingredientes, como é que se comporta a farinha, o açúcar, para que serve. Então, isso tudo faz com que quem cria, quem faz produto, tenha um senso de criatividade e loucura também, que eu acho assim, muito maior, para poder criar sabores que muitas pessoas às vezes acham que nem combinam. Então, assim, eu vou muito nisso também da pesquisa, mas principalmente de entender assim, eu sei que isso combina com isso, ou será que isso daqui fica bacana com isso? Até coisas que a gente nem imagina, né? Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo agora do Morango do Amor e desse hambúrguer de bolo que aconteceu agora, essas duas últimas tendências, né? Nesse ano, assim, que são coisas que vão mexendo com o nosso cérebro de uma forma diferente, porque a gente espera uma coisa e a outra. Né? Como um sanduíche emula um sanduíche, mas na verdade um hambúrguer é de bolo. bolo. Então, assim, aquilo ali é uma coisa que mexe com o nosso senso do que eu já conheço, com uma coisa que parece, mas não é. Né? E a mesma coisa a gente pode trazer para os sabores. Né? Entendi. Tipo assim, o brownie ele pode estar aqui, você tá vendo ele assim, mas ele pode ter um sabor dentro totalmente diferente. Legal. Né? E eu gosto de trabalhar com isso.
E a gastronomia tem muito isso. A tua história tem muito isso porque tu passou uma parte da tua trajetória explicando o que era Isso, brownie, porque as pessoas tinham a expectativa de bolo, né? exatamente. E aí, outro produto entra também como carro-chefe, como protagonista nessa história, que são os cookies, né? E aí a gente tem a El Brownie muito focada, inclusive, no nome da empresa, né? Em brownies. E a receita que apareceu na Ana Maria e foi a responsável por você criar a marca, responsável por você mudar a sua trajetória. Mas aí você resolve dividir o carro-chefe agora com os cookies. De onde que veio essa vontade, de onde que veio essa escolha e a partir de que vetor que veio essa escolha? Veio principalmente na questão realmente de pesquisa de mercado, né? De público, de realmente entender que o rebranding, ele tinha que trazer um elemento extra, né? E assim, e são produtos que se conversam muito bem, né? Apesar de ser diferentes, eles conversam muito bem. O público geralmente gosta de cookies, gosta de brownie e vice-versa. E ele tá dentro da cozinha norte-americana, que era o que Isso. você E tava. tá na mesma linha, né? Tipo assim, porque ia ficar muito distoante, assim, não. Eu sou brasileira, ok, né? Mas, assim, eu entendi que a minha linha de trabalho é essa. Só que o que que acontece? Ah, Elba, então a tua receita é 100% norte-americana? Não. Por quê? Porque a gente tá morando no Brasil. Então, sempre eu tentei pensar muito sobre isso. O que que eu posso adaptar para continuar no paladar brasileiro? Porque, assim, nós somos um dos países que mais consome açúcar no mundo. Certo? Tipo assim, é gritante a diferença da quantidade de consumo de açúcar, não só porque nós somos produtores, mas é porque a nossa cultura gosta de doce doce, com muito açúcar. A criação do brigadeiro é brasileira, né? Brasileira, E né? é muito doce. Muito E tem doce. muitas pessoas de outros países, quando experimentam, tomam esse choque, né? Logo no Aham, início. com certeza. Então, assim, eu pensei o seguinte, eu preciso trazer o sabor fique perto do paladar brasileiro, porque eu tô vendendo para brasileiro, né? Mas que principalmente ele não perca as características dele e que ele seja equilibrado. Porque, assim, apesar de saber que os brasileiros gostam de doce, doce, uma das características dos meus doces, você que é meu cliente, pode confirmar isso comigo, meu cliente hoje já aprovou e tudo mais, os meus doces são sempre muito equilibrados na questão do doce, do açúcar, para que a pessoa consiga de fato comer do começo ao fim. Né? Então, assim, tem gente que até reclama, diz assim, não, eu não vou comprar não, porque toda vida quando eu vejo, eu já terminei de comer, então eu quero comer mais e já acabou. Né? Então, assim, eu sempre tento pensar muito nessa questão técnica também, né? Que eu acho que isso é muito importante. Que E você aí, adquiriu também depois de ter trocado de faculdade, né? Através exatamente. do curso, né? Exatamente. E aí o cookie, ele entra também como uma nova forma de que agregar mais sabores, de trazer realmente esse equilíbrio, balancear tudo isso, fazer realmente com que a El Brownie, ela tenha uma linha de produtos que conversem entre si e que vão estar ali junto do mesmo público. As pessoas que gostam mesmo do brownie e do cookie. Mas tem também uma diferenciação em como você oferece os cookies, né? Os Sim, cookies, eles são vendidos em caixas, né? Que isso. são chamadas de... Pode mostrar Nossa, pra câmera. a nossa A Pink Pink Box. Box. Essa aqui é a nossa Pink E Box. aí você vende através das Pink Box. Isso. A gente falou sobre rebrand aqui o tempo todo e como cor, ela é de fato um ponto, né? Um alicerce ali pra marca. Tanto é que aqui você tá chamando a caixa de pink, né? De pink. Então você tá valorizando a cor da sua Sim. marca. Aham. E aí eu queria entender como foi essa decisão de trazer os cookies através de caixas, né? E aí no que isso impacta também na entrega, né? Porque quando a gente fala de rebrand, a gente está falando de que dependendo do seu objetivo, você vai ter modificações também na entrega. Isso também modifica a questão de custo e assim sucessivamente. Então eu queria entender como foi essa decisão e quais são os impactos que você de cara já percebeu depois dessas modificações. Assim, né? Quando eu falo sobre experiência, né? Eu já falei aqui um pouco antes. De fato, eu quero que a pessoa ela tenha uma coisa diferente, porque assim, ela comprar um brownie, por exemplo, ela vai comprar um brownie, certo? Ela hoje as pessoas já têm uma noção na mente do sabor do brownie, né? Sim. Então, é uma coisa que é tipo assim, eu vou comprar um brownie, já sei o gosto que o brownie tem, por isso que eu vou comprar. Às vezes a pessoa compra porque ela já sabe, não conhece, né? Sim. E na Pink Box, o que que eu pensei? Eu falei assim, bom, as pessoas sabem já o que é cookie.
certo? Porém, agora elas vão saber o que é cookie de uma forma diferente. Como? Experimentando sabores totalmente distintos em uma única experiência. E esses sabores também são modificados a cada 15, 20 dias, não é isso? Exatamente, né? E também tem justamente essa rotatividade para fazer com que a pessoa queira fazer parte da experiência rotineiramente. Então, isso assim, até como uma estratégia de negócio para você que é empreendedor, é muito interessante, porque assim, muitas pessoas não sabem, mas tem aquela questão da lei de Pareto, né? 80-20. Mas que 80% do teu faturamento vem de 20% dos teus clientes, que são os clientes de recorrência. Então, assim, quando você implementa dentro da sua empresa essa questão da recorrência, isso aí vai fazer muita diferença, né? E você vai não só transformar seus clientes em seus fãs, mas você vai conseguir aumentar o alcance das pessoas que querem fazer parte dessa mesma experiência, né? Então foi muito também que eu pensei em relação a isso, né? E trazer diferenciação em relação ao que é os sabores. Né, ter novas experiências. Ah, eu quero dizer que todos os sabores da Pink Box não existem? Não, existem. Né? Mas eles estão aqui numa diferente experiência, né, com vários elementos dessa experiência que a gente, né, vai sempre tentando mudar e modificar e deixar o cliente mais próximo da gente. E basicamente é isso. E é impressionante como isso atinge de fato, porque tem clientes que gravam recebendo o pedido, e aí por ter uma carta, né, que foi uma opção também de colocar uma carta, de ser uma caixa, faz com que tenha o estímulo da pessoa ir lá filmar a experiência de abrir, né, Sim. aquele pedido, e isso faz com que você tenha uma divulgação orgânica paralelo ao cliente que já pagou pelo produto. Então ele vai ser quase que um marketing ali do teu produto, mesmo ele já tendo pagado. Ele não é só a questão do consumo, mas o que ele entrega e as pessoas querendo fazer parte desse universo, Com né? certeza. E aí a gente tá vivendo na geração dos unboxings, né? É, Dos recebidos pagos, mas que todo mundo sim, quer abrir, quer que mostrar. abre. E a gente criou o hábito de querer ver. Sim, é verdade. Então, quando a gente abre a caixa, a gente quer ver o que tem lá dentro daquela caixa, né? Então, assim, aí tem uma cartinha, o cliente vai ter uma experiência, ele vai ler, vai entender, né? E aí ele vai... Os cookies, assim, não vou dizer que é um detalhe, mas é uma parte. Né? Então, assim, quando o cliente vê, abre o cookie, e aí tem aqui toda a questão aqui atrás, ó, do sabor, na etiquetinha direitinho, validade, né? Então, assim, é uma experiência que ele vai ter diferente, e assim, e a gente tá gostando muito, né? Você perguntou, inclusive, né, como é que tá sendo isso, né? A gente tá gostando muito de fazer dessa forma. Tem sido muito legal, principalmente o que você acabou de falar, ver as pessoas abrindo, postando, né, fazendo esse marketing orgânico, né, que Traz é um muito... elemento divertido pro dia a dia Traz, também de quem produz, com né? Quando certeza. tem essas ideias e... Porque quem produz, né, vou falar agora para as minhas amigas confeiteiras, minhas alunas também que podem estar assistindo esse programa, eu espero que elas assistam o programa. A gente, quando produz, a gente tem uma satisfação muito grande de saber o que o cliente achou, né? Assim, muita gente, erroneamente, tem medo de receber feedback, né? Acha que não, o cliente, tchau, não quero mais saber o que ele vai achar. Tem uma certa insegurança, algumas pessoas, em relação a isso, né? Só que o feedback, ele é a base de tudo. Por quê? Porque sem feedback você não cresce, né? Tem gente que sabe, a gente sabe que vai esculhambar porque a pessoa é daquele jeito. Mas dá pra você entender. Muitas vezes você consegue entender quando a pessoa realmente quis criticar porque ela procurou um defeito onde não tinha, ou quando de fato o feedback faz sentido. Porque assim, quando você bota um produto para vender, você tem que ter certeza absoluta do que você está vendendo. Mas mesmo dentro da sua certeza absoluta, existem pontos que você talvez não veja porque você Isso, está imerso dentro da marca, isso. que talvez um cliente trazendo uma crítica, mesmo que ela seja dolorosa, ela vai ser construtiva para que você possa ali galgar um caminho, modificar a sua entrega. E Isso. é importante você ouvir, Não, né? é super importante, muito importante mesmo, como você falou, é verdade. Quando você está muito imerso, né, você às vezes não consegue observar muito bem alguns detalhes. Assim, mas o que eu falo na questão de ter certeza absoluta é de você saber de fato tudo que você fez, qual foi a técnica que você usou, os ingredientes que você usou, ter aquela segurança de que o produto é um produto bom, é um produto excelente.
Entendeu? Então, Sim. assim, é muito importante essa questão do feedback, né? Inclusive na questão dessa nova forma de entregar os produtos, né? E aí muitas pessoas falam assim, mas eu queria comprar o cookie individual. Eu falei assim, mas agora a gente está trabalhando com essa experiência. Porque também eu acho que o rebrand, Nauan, é a questão do posicionamento também, É a postura que você tem em relação ao mercado, ao seu cliente também, né? né? Isso faz parte do rebrand, né? Com certeza. E aí você falou muito sobre esse. A gente tem muito na vida pensamentos que limitam a gente, né? São crenças que vêm de um lugar que muitas vezes nós não sabemos, porque já são construídos socialmente antes da gente chegar, e aí a gente acaba sugando esses pensamentos e acaba levando as nossas vidas com esses pensamentos, né? Quando você fala sobre os empreendedores terem medo de receber feedback, eles aprenderam de forma indireta que receber um feedback é algo negativo. Isso. Então, automaticamente ele se afasta desse processo, né? E outra coisa que faz parte desses pensamentos que acabam limitando muito os empreendedores é a questão de achar que um rebrand ele é para grandes empresas, né, e não para pequenos empreendedores. Né, esse movimento de modificar, de estudar, de estrategicamente se colocar dentro do comportamento do consumidor, de entender o que o consumidor está buscando, do comportamento que ele tem, de criar ideias que sejam inovadoras. Isso também tá muito parte da cultura de que grandes empresas precisam fazer esse movimento, mas eu não preciso. E você, né, tá vivendo esse movimento na sua vida. Você também passou por uma etapa em que você era uma empreendedora que você vendia só para os seus amigos, mas foi o rebrand ao longo dos anos que fez com que você crescesse, que você possibilitasse você, né, Sim. a trazer mais movimento para o seu negócio. Então eu queria que você desse um recado para as empreendedoras a respeito desse tipo de comportamento, desse tipo de pensamento de que algumas técnicas e estratégias e até mesmo comportamento de estudo estão ligados somente a grandes marcas. A tua história toda fala sobre isso já, mas eu queria que tu dissesse efetivamente assim, Sim. a importância disso para ti. Eu acho que principalmente, olhando para a minha trajetória, como você trouxe agora, eu entendo que o primeiro rebrand não foi da marca logo físico mesmo, foi da minha vida, né? Eu como empreendedora, eu como empresária, como professora, que foi outra coisa que entrou na minha vida, né? Que foi um rebranding também, um pouco de uma transição dentro, junto, sem, né, desassociar. Essa postura realmente é um posicionamento. Né? Não só porque eu me formei em gastronomia e tudo mais, mas é porque eu realmente continuei cultivando, né, isso. Então, assim, você que é pequeno empreendedor, MEI, microempreendedor, o rebrand, ele não é só para grandes empresas. Por quê? Porque nós realmente precisamos estar nos atualizando. E assim, a Lilás, outras empresas também, estão aí justamente para poder mostrar para nós o quanto isso é importante, o quanto isso impacta, não só visualmente, mas até muitas vezes as pessoas, os empreendedores, eles estão desanimados, eles estão frustrados, né? Eles acham que eles amam fazer aquilo ali, mas acabam achando que às vezes não é mais para eles. Mas eu posso fazer uma provocação? Pode. Muito dessa frustração também não vem da falta de inovação, porque, por exemplo, vou vender meu peixe. A Lilás está por trás do rebrand da El Brownie. Então, mas quando a gente chegou até você, você estava no movimento que eu não detectei frustração, não detectei nada disso, mas era um movimento de constância. Isso. E o rebrand deu uma mexida, inclusive em você como profissional, em que você passou a se divertir dentro da marca. E eu acho que às vezes parte desse processo de frustração vem também de você não fazer muitos movimentos e as coisas acabarem ficando muito naquele lugar de sempre. E a rotina fazer com que se dissolva um pouco da alegria de estar ali. Verdade. É verdade, você falou uma coisa muito certa. Porque, assim, o que acontece muito é as empreendedoras, eu vou falar das confeiteiras mesmo, porque é o público que eu vivo, que eu converso, que desabafa comigo, que pede ajuda, né?
o que acontece muito? Hoje em dia, existe um movimento na confeitaria das pessoas que empreendem, que elas acham, olha como é estranho, mas ninguém percebe que é estranho. Você, como o seu olhar de marketing, você vai perceber. As pessoas acham que o que importa é outro produto, outra receita. E não estou falando de inovar. Eu estou falando de, tipo assim, tem confeiteiras que acham que o sucesso dela está no próximo produto. Aí o que acontece? Ela não se especializa. E ela não vive o processo daquele produto que tá, porque ela tá Não sempre vive. na espera do próximo. Tá entendendo? Então, assim, ela acha assim, eu só vou vender. Elas botam toda a expectativa dela no novo produto. Por exemplo, morango do amor. Morango do amor. E existe uma diferença que eu acho importantíssimo da gente falar, que a gente está falando de rebrand, de abraçar mudanças. Abraçar mudanças não significa você pular de tendências. Não. Isso não é uma mudança, né? Quando a gente fala dos cookies, que o Brownie tá, né, fazendo as pink box, quando a gente fala dos brownies, é justamente essa modificação de os brownies agora são QR brownies, mas eles ainda são brownies, ainda tem a receita, né? Existe uma constância e um convite o tempo inteiro de você fazer parte do universo da El Brownie. Então, assim, as estratégias são pensadas para que você seja convidado a viver em um universo que está sendo criado pela marca. Não que você não possa ir atrás das tendências e tudo mais, mas não é considerado um rebrand você pular de tendência em tendência, Isso. até porque mesmo que a receita mude, o comportamento ele continua sendo o mesmo. Exato. Então você tem a falsa ilusão de que você está sempre mudando, quando na verdade você está mantendo o mesmo ritmo de sempre. E isso é a constância que muitas vezes frustra. Concorda ou eu joguei assim? Não, concordo, era isso que eu ia falar. É justamente a frustração nasce daí. A pessoa acha que precisa estar sempre o outro produto, o outro produto, o outro produto. E eu sempre bati muito na tecla com as minhas alunas e com as pessoas do meu Instagram que vêm perguntar e tudo mais. Você precisa ser especialista em um produto. Não quer dizer que você não possa fazer outros. É exatamente o que você está falando. Surgiu a tendência. Eu quero vender aquela tendência. Vende aquela tendência naquele momento da tendência. Mas não faz aquilo entranhar na tua empresa. Porque a tua empresa tu não é especialista naquilo. Entendeu? Então, assim, eu sempre defendi muito essa questão de você se especializar no monoproduto. Certo? E, assim, o que está acontecendo agora nesse rebranding? 2011, nós estamos em 2026. 15 anos depois, você divide o carro-chefe. Eu decidi expandir. Mas não que durante esse período você deixou de experimentar outras coisas, Fiz. porque outras coisas Fiz. apareceram durante esse processo. Outras tendências apareceram, eu fui na tendência. Como o quê? O Brownie, entre aspas, mas também como marca pessoal de vender outros produtos. Teve um pouco também dessa diferenciação. Sim. Mas, em relação ao Brownie, eu sempre deixei muito claro, somos especialistas em brownies. Né? E 15 anos depois, a gente está abrindo o leque de produtos, mas de uma forma bem estruturada, de uma forma... E com coesão com o que já existe. Isso, exatamente. Para não ficar uma coisa completamente destoante. Né? Então, você que... eu estou achando que a minha empresa não está precisando de um novo produto, ela está precisando, às vezes, de um rebranding. É exatamente isso, né? De um novo olhar, principalmente um novo olhar, porque como já foi falado aqui hoje, a gente fica tão imerso naquele mundo, né, de ingredientes, de produto, de receita, de querer aprender, que é muito importante, não estou dizendo que não é crucial, você não pode parar de estudar nunca. Quem trabalha com alimentação não pode parar de estudar nunca, você não pode. Não pode se dar esse luxo, tá? De tipo assim, aprendi isso aqui, pronto, vou morrer fazendo isso. Não. Você tem que estar o tempo todo, constantemente, né, estudando. Porém, às vezes, realmente, o que a sua empresa, o que você está precisando é justamente de fazer um rebrand, né? E aí buscar realmente uma empresa que vai poder te ajudar nisso vai ser fundamental. E eu vou indicar a Lilás, claro. Vamos para os momentos finais, agradecer a indicação, mas vamos para os momentos finais. Já que eu vendi meu peixe, eu quero que você venda o seu, que aí eu quero saber o que é que tem na caixa hoje, quais são os sabores que tem na caixa hoje. Eu trouxe. Tu tá com a colinha ali, não? Aqui vai ser tá. a colinha do... Na verdade, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente falou aqui um pouquinho, mas foi rápido. A Pink Box, ela muda a cada 15 dias. Então, por exemplo, hoje você comprou a Pink Box,
Tem lá a Pink Box com 4, a Pink Box com 6 sabores de cookies. A Pink Box é só cookie que vai nela, tá? Então, assim, daqui a 15 dias, não vai ser mais esses sabores. Então, você vai meio que perder a oportunidade de experimentar esses sabores. Isso também é outro desafio para o empreendedor, para o chefe que está ali na frente fazendo tudo, né? E a gente tem que estar constantemente criando e pesquisando e testando, né? Então, assim, a Pink Box de 4 é de 6. E os nossos QR Brownies que são vendidos separadamente também. E aí, hoje aqui, eu trouxe uma Pink Box que, particularmente, esse rapaz aqui gosta muito desse recheio aqui. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, que é o Dubai. Ele é um cookie com massa de cacau, certo? Aqui tem o creme de pistache com o Kadaife, que é um crocante, e mais chocolate meio amargo por cima. Então, assim, a nossa Pink Box, ela vai com 4 ou 6 cookies. O cliente tem também... Mas tem também o tradicional, né? Que aí tem a... Deixa eu falar pra vocês a Pink Box, vou te falar a Pink Box agora, como é que a Pink Box tá. A nossa Pink Box agora, atualmente, então você que tá assistindo esse podcast, acho que a Pink Box ainda vai estar com essa mesma configuração, certo? A Pink Box de 4, ela vai... O cookie clássico, que não pode faltar, o nosso cookie clássico, né, com gotinhas de chocolate, com chocolate meio amargo na massa. Vai também o cookie Dubai, que é esse daqui que eu acabei de mostrar, que ele é massa de cacau com o creme de pistache e o Kadaife, que é um crocantezinho delicioso, e mais chocolate por cima. Também tem um que tá fazendo muito sucesso na lã, que é o de coco com doce de leite. Aí com mais coco por fora, doce de leite por dentro. Muito bom. E também vai o cookie de... Ai, Jesus, esqueci. É porque é muita coisa, calma. É o Dubai, é o clássico, é o coco com doce de leite e o Kinder. O Kinder White. Que é com o Kinder mesmo, chocolate. Dentro da massa do cookie, tem o mesmo recheio que tem dentro do cookie, do chocolate Kinder White. Ele vai Ele tá dentro da massa do cookie e mais um Kinder por cima. E o de 6, que tem 2 a mais. E aí, o que acrescenta na de 6? Tem esses 4 que eu acabei de falar pra você. E aí ele vai também o cookie de morango, que é com geleia de morango na massa e mais geleia de morango no centro. E o cookie de cacau black, que é um tipo de cacau diferente. Ele é bem intenso, bem escuro, com caramelo salgado. E a próxima? Delícia. A próxima cookie box. Aí tá aqui minha colinha, né? A próxima cookie box, nós vamos manter o clássico, que ele tem que estar sempre em todas as nossas cookie box. E vai ter o triplo chocolate, o Romeu e Julieta, o Red Velvet com chocolate meio amargo, banana. Aí na de 4. Aí na de 6 vai acrescentar banana com canela e cappuccino. Olha... Então, vai ser bem especial a próxima edição da Pink Box. Mas não deixe de garantir a sua edição atual. E aí, assim, sucessivamente, né? Então, apareceram outras coisas aí. Elba, muito obrigado. Eu queria saber se você tem considerações finais para o episódio de hoje, se tem alguma informação que você tem que passar, alguma coisa que, enfim, além de compre na Tenho. Além de compre na Elbrownie, né? Por favor, sigam lá. Posso falar o arroba? Pode, claro. @Elbrownie Delivery no Instagram. Então sigam lá, tá bom? E façam seus pedidos, óbvio, né? Pra fortalecer. Tá disponível no 99 Food. Isso, também estamos no no 99 Food. Pedidos pelo WhatsApp também pode ser retirada, ou Uber Flash, aí você fica a seu critério. E as minhas considerações finais é principalmente para quem está assistindo esse episódio, está passando justamente por esse momento de frustração e não entende que muitas vezes o seu negócio ele não acabou. Às vezes você acha que aquilo não é mais para você e não é isso. É só realmente a ótica que você tá que não tá te ajudando muito. Então, assim, o rebrand, como foi dito hoje, assim, a base desse episódio, ela pode ser, sim, para você uma saída, assim, espetacular, né? E também para você começar a se olhar um pouco mais com gentileza, né? Entender que você é capaz, sim, de continuar fazendo aquilo que você ama dentro da gastronomia, que nós sabemos que é uma área que é bem difícil, tá, Nalan? Não posso romantizar aqui e dizer que é fácil, né? A gente passa muitas horas em pé, a gente tem um trabalho, assim, exponencial por fora que as pessoas não percebem, né? Muita gente acha que realmente é só ir ali produzir, fazer e pronto, entregar. E não é, precisa ser todo um estudo, é bem complexo. Quem é da área sabe disso que eu estou falando, né? Mas que você não deixe que alguns detalhes, muitas vezes burocráticos,
atrapalhe todo o seu sonho, né, o seu desempenho. E você pode sim, e o rebrand pode ser sim para você a solução nesse momento atual. E não precisa ser um rebrand total, às vezes é um detalhe, né? A forma de você oferecer. Exatamente, mudar justamente a forma de você oferecer o seu produto, né? Ter um olhar também para essa questão de que eu não é o próximo produto que vai me fazer prosperar. Eu posso ser muito bom num produto aqui e fazer esse produto assim brilhar, crescer. E você alcançar os seus objetivos, você continuar sonhando, continuar se dedicando, né? Tendo o brilho nos olhos, voltar o brilho nos olhos, ser feliz e entender que isso daqui é uma missão. Isso daqui é um serviço. Muitas pessoas, eu vou finalizar com isso, tá? Você que tem medo de vender, entenda uma coisa, vender é solução. Nós solucionamos problemas. Quando alguém tá louco para comer um docinho, a gente soluciona o problema dessa pessoa. Então, não tenha medo de vender, não tenha medo de se expor, não tenha medo de mostrar o seu produto, apareça. Ah, eu tenho vergonha. A vergonha não vai pagar os seus boletos. Apareça, mostre, né? Então, assim, eu desejo tudo de bom para você e continue persistindo na gastronomia. E antes de você aparecer, por favor, clica em curtir se você estiver assistindo esse videocast através do YouTube. Tem também as opções de avaliação através do Spotify, onde você pode avaliar com 5 estrelas. E compartilhe esse episódio com quem você acha que precisa escutar essa conversa. Nós nos vemos no próximo episódio aqui do nosso podcast da Agência Lilás.